Vamos lá, Bárbara. Boa tarde. Hoje é 17 de outubro, agora são exatamente 13 horas e 8 minutos, né? Eu sou a professora Nereide, sou do curso de graduação em saúde coletiva. Eu faço parte dessa equipe de projeto de extensão, desse projeto importante, né? Memória Viva do ISC, lá do Instituto de Saúde Coletiva. Ele é coordenado pela professora Alba Medeiros, professora doutora Alba Medeiros. E hoje, nessa entrevista aqui, nós estamos com uma pessoa muito importante, né? Que é a professora doutora Bárbara Nalim, para realizar essa entrevista como parte, né, de todo o nosso projeto de extensão. É, a professora Bárbara Nalim, ela exerceu o cargo de coordenadora do curso de graduação em saúde coletiva, um cargo importante por 2 anos, né? Ela vai ter a oportunidade posteriormente de se identificar. Bárbara, em nome da professora coordenadora do projeto, professora Alba, né, doutora Alba, nós já agradecemos antecipadamente, né, a sua disponibilidade em conceder essa valiosa entrevista, para onde você, como coordenadora do curso de graduação em saúde coletiva, né? Então, você bem-vinda à nossa entrevista. Nós vamos iniciar essa entrevista pedindo para você fazer aquela identificação básica, né? Qual que é a sua formação, sua formação na pós-graduação? Pode falar para nós. Começo, então, parabenizando vocês por esse projeto tão bonito, tão importante. Fazer o reconhecimento da história e divulgar a história é fundamental, né, para o crescimento do nosso instituto. Então, eu parabenizo vocês e agradeço muito o convite por estar aqui. É um prazer poder compartilhar a minha trajetória de ISC e de coordenação com vocês. Bom, eu sou graduada em nutrição pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro. Eu fiz o meu mestrado em saúde coletiva na Universidade Federal Fluminense e fiz meu doutorado em saúde coletiva na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E posteriormente eu consegui voltar para a Universidade Federal Fluminense para fazer o pós-doutorado em saúde coletiva no programa de pós-graduação em saúde coletiva. Que ótimo. Quanto tempo você está no ISC, Bárbara? Eu cheguei no ISC em agosto de 2018. Então, eu completei 7 anos de ISC esse ano. Nossa, que chique, parabéns, né? E neste período que você está lá, conta pra gente quais os cargos que você assumiu, qual foi o período, né? Hum. Bom, desde que eu entrei no ISC em agosto de 2018, eu tive a oportunidade de entrar no colegiado de curso de graduação como membro, representando a área de epidemiologia. Eu comecei as minhas atividades administrativas dessa forma. Pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de assumir a coordenação da área de Hum. epidemiologia e, paralelamente, me inseri como membro no núcleo docente estruturante, no NDE. Então, tive a oportunidade de trabalhar em diferentes frentes no Instituto de Saúde Coletiva. E por esse motivo, eu aceitei o convite de participar da comissão de atualização do projeto pedagógico do curso. Então, ao longo desse período, eu fui adquirindo essa experiência e, por esse motivo, eu entendi que poderia ser interessante, né, com a experiência que eu já estava adquirindo, assumir a coordenação do curso de graduação. Qual Então, foi o período que você foi coordenadora? o período foi final de maio de 2022 até final de maio de 2024. Ótimo. Agora sim, pra gente, conta como é que você foi parar na UFMT, no UISC, né? Depois a gente Sim. fala do curso. Sim. Bom, eu sou nascida e criada no estado do Rio de Janeiro, né? E nessa minha caminhada pela pós-graduação, eu tive a oportunidade de fazer amigos que estavam estudando pós-graduação no Rio de Janeiro, mas que vinham da UFMT.
Então, eu fui conhecendo a história da UFMT dessa forma, por meio desses amigos, que depois retornaram ao UFMT e são docentes atualmente. E enquanto eu estava fazendo o meu pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense, eu soube por meio deles que havia uma vaga num concurso para a UFMT envolvendo epidemiologia e que esse edital tinha sido publicado. Então, era um período que eu estava me preparando para concursos públicos mesmo, e era uma vaga que cabia muito para mim. E eu sempre tive vontade de continuar atuando na área de saúde coletiva, especialmente epidemiologia, e resolvi vir para Mato Grosso, Cuiabá, para tentar esse concurso público. E para minha grata surpresa, veio a aprovação. Que maravilha, parabéns, né? E a Obrigada. coordenação do curso de graduação, como é que ela aconteceu assim que você foi para lá? Sim. Então, depois de atuar nesses diferentes cargos administrativos, né, colegiado de curso, NDE, coordenação da área, inclusive a comissão de atualização do PPC, eu senti que era o momento de conhecer um pouco mais o funcionamento do nosso curso e que eu me senti um pouco mais preparada para atuar nesse cargo, né? E sabendo que em algum momento da minha trajetória do ISC esse momento chegaria, eu achei interessante, então, aproveitar a experiência que eu já estava adquirindo e me disponibilizar para as eleições para a coordenação do curso. Então, Estava as tudo eleições quentinho. aconteceram. Estava Oi? tudo quentinho, estava tudo quentinho. Tava. Então me senti um pouco mais preparada e entendi que aquele era o momento, me disponibilizei, as eleições aconteceram e deu tudo certo. E aí minha atuação aconteceu no final de maio de 2022 e foi até final de maio de 2024. Ótimo. Assim, quando ocupa um cargo, né, de coordenação, tem uma trajetória de questões positivas, negativas, fatos marcantes, né, que, que marcam aquele período que a gente esteve à frente, em eventos, em acontecimentos, em processos, né, em pessoas que contribuíram, que apoiaram a sua trajetória, né? Então, a gente gostaria que você retomasse lá e, né, e revivesse isso daí para contar para a gente, né, o que que foi marcante para você, o que que foi fácil, o que foi difícil, né, como é que você desempenhou essa coordenação. Bom, o cargo de coordenação de curso de graduação é desafiador. Mas é um cargo muito importante. Por meio dele, a gente consegue compreender o funcionamento do curso, o funcionamento da universidade. Então, foi muito bom ter passado por esse cargo. Foi uma experiência enriquecedora. E é muito importante quando a gente está passando por um cargo de gestão que a gente encontre apoio, né? Como você falou. E eu tive esse apoio no grupo da gestão que nós formamos naquele momento, né? Então, eu estava na coordenação do curso, professora Raia, direção, professora Karine na pós-graduação, coordenação da pós-graduação, juntamente com o professor Marco Aurélio, e professora Eliana na chefia de departamento. A sua, parou sumiu agora, Oi. Bárbara, Oi. Fala, parou, voltou? voltou, agora voltou. Pode ser minha Perdemos um pouquinho, internet. depois da Eliana, repete depois da Eliana. Tá. Voltou? Voltou. Sim. Então, professora Eliana na chefia de departamento. E eu percebi que a união desse grupo contribuiu para que essa caminhada fosse um pouco mais leve, porque realmente é uma caminhada desafiadora. E é, pensando aqui como um ponto marcante e que envolve inclusive esses colegas que estavam na gestão comigo, eu acho muito importante relembrar aqui a oportunidade que nós tivemos
no concurso organizado pela Secretaria Municipal de Saúde de ter vagas para sanitaristas. Então, foi uma alegria muito grande para nós. Trabalho esse que as gestões anteriores tinham iniciado de conversa com a Secretaria Municipal para o incentivo da inclusão da vaga de sanitaristas, para sanitaristas. E nós tivemos a grata notícia de que essas vagas surgiriam e foi o que vimos publicado no edital. Então, tivemos a oportunidade de comparecer, eu, junto com as minhas colegas de gestão, comparecer na Secretaria Municipal de Saúde para agradecer. Entregamos presencialmente uma carta de agradecimento. E nesse período, preocupados com incentivo aos alunos e aos egressos a fazerem o concurso, se inscreverem no concurso, o ISC trabalhou muito para a realização de um projeto de extensão voltado para a organização de um curso preparatório para concurso, para que nossos alunos e egressos pudessem estar preparados para esse concurso. Então, esse curso preparatório aconteceu, foi um sucesso, tivemos uma participação muito importante dos nossos alunos e egressos, e a consequência disso tudo foi que nós tivemos, nesse período, a aprovação de 76 alunos nesse concurso público. Nem todos foram convocados, mas tivemos muitos alunos convocados e que estão até hoje trabalhando na Secretaria Municipal de Cuiabá. Então, foi um momento de muita alegria para nós. E na coordenação do curso, juntamente com os técnicos Claudinei Gomes e Simone Arruda, que atuavam comigo, a gente teve uma ideia de chamar atenção para todos esses aprovados, né? Uma conquista tão importante para nós. E queríamos que todo o corpo do ISC tivesse ciência dessa situação. Todo início de semestre a gente se organizava para elaborar uma recepção dos alunos interessante, proveitosa, que tivesse a participação de todos. E a gente teve a ideia de incluir, né, na recepção do semestre, que foi o semestre letivo de 23/1, incluir um reconhecimento da aprovação desses alunos. Então, nós organizamos uma espécie de um diploma simbólico, parabenizando e reconhecendo essa aprovação. Convidamos todos os alunos aprovados e todos os demais membros do ISC para participar desse evento. Nós entregamos lá no palco esse diploma para cada um dos aprovados. E aí pudemos, assim, mostrar para todo o corpo do ISC essa conquista tão importante que a gente teve. Então, esse foi um momento que me marcou muito nessa caminhada durante a graduação do curso, a coordenação da graduação. E um outro ponto muito importante também, e que incluiu a participação de muitos colegas, foi a atualização do projeto pedagógico do curso. É uma caminhada desafiadora também, né? O nosso projeto pedagógico, ele foi atualizado em 2013 e devido a normativas federais, a homologação das diretrizes para os cursos de saúde coletiva, a gente teve a necessidade de atualizar mais uma vez o nosso projeto pedagógico. Então, nós trabalhamos muito para que esse momento acontecesse. Esse trabalho foi iniciado anteriormente com a colega Ana Paula Muraro, sua coordenação, professor Pablo Cardoso em sua coordenação também. E quando eu cheguei na coordenação, eu tive a oportunidade de dar continuidade a esse processo. Então, nós tivemos a atuação da comissão, que foi montada na época do professor Pablo. Posteriormente, tivemos os docentes representantes das diferentes áreas do curso, do núcleo docente estruturante, dando continuidade também a esse processo. E eu tive a oportunidade de trabalhar nessa comissão
me envolver nesse processo de atualização antes de entrar na coordenação do curso, durante a coordenação do curso e após a coordenação do curso também. Que eu me mantive envolvida na comissão de atualização, junto com colegas do NDE também, e posso dizer com muita alegria e muito orgulho que finalmente conseguimos concluir o processo de atualização do PPC. E teve envolvimento de muitos discentes, técnicos, muitas reuniões presenciais, muitos debates, um trabalho minucioso, detalhado, e conseguimos concluí-lo agora, recentemente. Então, foi um trabalho que me deu muito orgulho também. Eu posso dizer que desde o início eu tive a oportunidade de participar e estou torcendo para que em breve a gente tenha a aprovação nas instâncias superiores, para que a gente possa iniciar um novo semestre com esse novo projeto pedagógico atualizado. Que ótimo. Lembra de mais alguma coisa? Assim, porque a gente poderia falar agora, você, né, sugerir para você, você falar assim, destacar, né, os avanços que você viu no curso durante o período, os desafios que você enfrentou, ou que você, quando você saiu, ainda você sabia que tinha esse desafio a vencer, né? Você Uhum. já falou de alguns avanços, né? Mas para a gente ficar mais claro e reiterar, a gente pede isso. Bom, o momento que eu assumi a coordenação foi o momento de retorno das atividades presenciais devido à pandemia da Covid-19. Então, foi desafiador incentivar os alunos a voltarem a ocupar os espaços do ISC, comparecer em todas as atividades presenciais. No meio do caminho, eu tive a oportunidade de participar da comissão com a professora Alba. A gente avaliava as questões de biossegurança. Tivemos picos de Covid no meio do caminho, algumas paralisações. Então, o retorno completo presencial foi desafiador. E um ponto que eu acho que foi bastante positivo foi a gente conseguir realizar os eventos de recepção dos alunos no início de cada semestre, de forma presencial, no auditório, com a presença de docentes, técnicos. Conseguíamos que os docentes liberassem os alunos, então a gente tinha participação importante dos alunos no auditório. A gente cuidou para que esses momentos fossem especiais. Então, tivemos uma parceria muito importante com o Centro Acadêmico do Curso de Saúde Coletiva, o CASACO. E fazíamos reuniões anteriormente para que todo o evento fosse preparado de forma organizada, de forma bem pensada. Ao longo desses semestres, tivemos o lançamento de livros nos eventos de recepção. Nós tivemos a oportunidade de fazer a apresentação de cada calouro que estava chegando no curso. Isso foi algo que os animou, os incentivou a permanecer, para que o evento fosse mais dinâmico. Nós fazíamos entrega de brindes com a logo do curso, fizemos sorteios de livros doados pelos nossos docentes, fazíamos lanches, tudo para que tornássemos esse momento mais agregador, acolhedor, para que isso pudesse contribuir de alguma forma para que os alunos se sentissem bem no ISC, se sentissem acolhidos, se sentissem em casa. Então, foi interessante, em parceria com os técnicos que atuavam comigo, Claudinei e Simone, em parceria com os diferentes alunos nas diferentes gestões do Casaco, organizar cada evento de recepção dos alunos e trabalhar para que tivéssemos um resultado positivo. E eu creio que contribuiu para que os alunos se unissem mais, se aproximassem mais e conseguissem, de fato, voltar a ocupar os espaços físicos do ISC, após esse momento tão difícil da pandemia, né, que a gente viveu. Então, foi desafiador trabalhar para isso. E
Um outro ponto importante também, que é um desafio que a gente vem enfrentando e vem trabalhando, e eu sei que os colegas anteriormente também trabalharam para isso, foi o cuidado com a evasão do curso. É, Infelizmente, a gente passa por uma situação em que a evasão, em diferentes cursos, em universidades públicas, esse processo vem acontecendo e a UFMT vem trabalhando para controlar isso, identificar as barreiras, identificar os desafios. Eles tiveram um cuidado de entrar em contato com os diferentes coordenadores de curso para que pudéssemos pensar nesse assunto e trabalhar para a redução dessa evasão. Então, logo que eu entrei na coordenação, a pró-reitoria de graduação entrou em contato comigo e pediu para que eu olhasse de maneira especial para esse ponto da evasão. Então, nós trabalhamos incansavelmente em reuniões de colegiado de curso, em reuniões com o núcleo docente estruturante, para que pudéssemos pensar nesse assunto e conversar sobre estratégias para a melhoria dessa situação. E uma atividade que eu consegui realizar ao longo desses semestres em que eu estive na coordenação foi a realização de reuniões presenciais no auditório com todo o corpo docente. E eu fiz isso em parceria com a professora Francine, então coordenadora do estágio. Esses momentos foram muito importantes, porque foi um momento que a gente separava lá no auditório, presencialmente, para conversar com todos os discentes sobre o funcionamento do curso, sobre a grade curricular, todos os direitos que os alunos tinham ao longo do semestre, relembrar os conteúdos presentes no manual do ingressante, que a gente costuma até hoje entregar aos alunos em cada início de semestre, e conversar especialmente sobre os estágios, porque era percebido também que ao final do curso, nos estágios, os alunos estavam apresentando certa dificuldade em permanecer. Então, passar essas informações sobre a condução do curso, sobre as regras do curso, sobre a forma de organizar as matrículas ao longo do semestre em todas as disciplinas, para que chegasse no final do curso preparados para os dois estágios. E isso foi muito importante, passar essas informações e reforçar foi muito importante. Então, tivemos a oportunidade de realizar essas reuniões no auditório. E nós percebemos que isso contribuiu para uma consolidação de um número maior de matrículas nos estágios, porque a gente conseguia tirar dúvidas, especialmente em relação ao cartão vacinal, às exigências de cada campo de estágio, incluindo as secretarias de saúde. Então, pudemos reforçar todas essas informações, contribuindo para a consolidação do aumento do número de matrículas nos estádios. E a consequência disso, que nós fomos percebendo ao longo do tempo, foi um aumento de alunos integralizando o curso. E nos eventos de formatura que pudemos participar, fomos percebendo o aumento de alunos integralizando o curso e participando da formatura. Então, cada evento de formatura que eu participei foi especial, foi importante, foi emocionante de poder, lá no palco, no teatro universitário, abraçar cada aluno que estava se formando e parabenizar por toda a trajetória no ISC, pela conquista. Então, foi com muita alegria que eu pude participar dessas atividades com outros docentes e, de alguma forma, nesse período que eu estive na coordenação, incentivar os alunos, apesar de todas as dificuldades, muitas vezes pessoais, muitas vezes em relação ao curso, estruturais, de dúvidas, mas poder resolver algumas questões e incentivá-los a permanecer do curso e conseguirem seus diplomas.
Então, foi muito importante para mim poder contribuir de alguma forma nesse período para que a gente pudesse controlar a evasão de alguma forma. Assim, Bárbara, você tem algum documento, alguma fotografia que você poderia né, para registrar esse seu trabalho, que você poderia disponibilizar para o grupo fazer uma cópia, deixar nessa memória, né, que a gente está fazendo, nesse histórico do uísque? Você teria como Sim. separar isso e entregar para a gente? Tem? Sim, tenho muitas fotos, eu gosto muito de fotografia, então eu estou sempre tirando fotos do Hum. instituto, de eventos, de formatura. Eu posso sim fazer Ai, a que ótimo, gente. coletânea de fotos e enviar para vocês. E assim, a gente está chegando no final, né? Eu queria saber assim, se tem alguma coisa que a gente não perguntou, mas que você julga que é importante, veio agora e você falou, ah, eu não falei isso, né? Eu gostaria ainda de completar a nossa entrevista, ou nós não destacamos isso, né? Que vai ser importante para o nosso projeto. Você lembra alguma coisa assim? Sim. É, tem um ponto que eu acho que é fundamental, não só para o nosso instituto, mas para os cursos de saúde coletiva, de maneira geral. E eu tive a oportunidade de participar de reuniões organizadas pelo Ministério da Saúde, que teve início uma conversa sobre a regulamentação dos cursos de graduação em saúde coletiva. Então, a gente teve a lei da profissão sendo aprovada no final de 2023, então foi uma conquista muito grande para o campo da saúde coletiva. E progressivamente, as conversas vão se intensificando na direção de pensar sobre a regulamentação do curso. Então, isso é uma conquista, né, para o nosso curso e para os cursos de todo o país. Então, eu tive a oportunidade de participar um pouco dessas conversas enquanto estive na coordenação e sei que os demais coordenadores vão dar continuidade. Em algum momento, a gente vai ter a conclusão desse trabalho e vamos ter a oportunidade de ver as leis se unindo em prol da regulamentação do curso. Acho que isso não só contribui para o aumento de alunos interessados em cursar saúde coletiva, mas a gente vai ter a oportunidade de ver mais alunos trabalhando na área de saúde coletiva após as suas graduações. Então, isso é um ganho para todos os cursos de todo o país. E eu tenho uma curiosidade, eu vou terminar com uma curiosidade que me deixa feliz também, que o curso, ele iniciou o Instituto de Saúde Coletiva iniciou suas atividades em 1984, que é o ano do meu nascimento. Ah, Então, né? Então, tantos que anos depois, delícia! eu chego no Instituto de Saúde Coletiva para atuar Nasceu no como mesmo ano docente. do Instituto. Nasci no mesmo ano do Instituto e agora eu estou aqui, fazendo Aqui, parte do Instituto, atuando como docente. Então, eu tenho que muito maravilha. orgulho de dizer que eu sou docente no Instituto de Saúde Coletiva da UFMT e que o curso é a minha segunda casa. Ai, que Tenho ótimo. muito orgulho de dizer que eu faço parte da trajetória do Instituto de Saúde Coletiva também. Que bom. Podemos encerrar? Então, a gente, assim, fico feliz de ter tido a oportunidade, né, de ouvir o seu relato. É importante as suas contribuições, né, que você teve para a trajetória do nosso curso de graduação em saúde coletiva. Foi uma entrevista muito interessante. Nós agradecemos esse momento importante que a gente teve com você, né? Se a gente não tem mais nada para falar, a gente vai encerrando a nossa entrevista. Agora são 13 horas e 37 minutos. E agradeço muito mesmo, a sua disponibilidade, em nome da professora Alba, agradecemos. E estamos à disposição. Se você, caso você lembre alguma coisa a mais que você queira relatar depois, falou, ai, não falei isso na hora, esqueci, isso pode acontecer, você nos procura, a gente faz novamente mais um pedacinho da gravação,
tá? Tá O certo. importante é a gente resgatar essa história bonita, né, de cada um que fez a sua contribuição. Muito grata, viu, Bárbara? Muito grata Imagina. mesmo, E eu que tá? agradeço, é uma honra fazer parte do hall de coordenadores de graduação do Instituto de Saúde Coletiva. Fico muito feliz por receber esse convite, por contar um pouquinho da minha trajetória. Agradeço e parabenizo a organização de vocês e a condução maravilhosa dessa entrevista. Obrigada, um beijo e até Beijo. mais, Muito tá? obrigada. Até mais. Então tá, nós podemos encerrar então essa gravação, Alba?